Se a osmolaridade está alterada e ela leva à inflamação, eu tenho que diminuir o processo inflamatório do olho, ou seja, eu tenho que melhorar toda essa superfície para poder ter uma cicatrização normal, poder ter uma nova formação de lágrima numa qualidade normal. Pode passar o próximo. Então, como é que a gente controla a inflamação? Corticosteroide tópico. Precisa de muito? Não, é superfície. Então, normalmente a gente usa corticosteroides leves, que a gente chama de soft drugs. Então, são as flumetolonas, as dexametazonas milesimais, os lotepredinóis, quer dizer, são corticoides leves de superfície que você vai usar por um curto período de tempo, até você controlar aquela inflamação, melhorar o ambiente do paciente, melhorar a qualidade daquela lágrima, e aí com isso a superfície já se mantém, você já tem um ambiente melhor e você já não tem tanta inflamação. Logicamente, se a etiologia é uma etiologia mais grave, ou seja, o paciente tem uma doença de Sjögren, você vai ter que tratar a doença de Sjögren desse paciente, ou a inflamação é tão constante que muitas vezes você vai ter que fazer um controle inflamatório constante da superfície ocular. Se ele precisa de um controle constante de inflamação para ficar bem, ou seja, ele tem uma doença que eu não consigo só com lubrificante, com meio ambiente, com alimentação, com tudo, controlar. Ele precisa de anti-inflamatório. Corticóide, a gente sabe dos efeitos colaterais. Então, nesses casos, a gente acaba lançando mão de outros anti-inflamatórios que não tenham tanto efeito colateral como o corticosteroide. Então, a gente acaba lançando mão aqui da ciclosporina, principalmente 005, que é o Restasis, e do tacrolimus, a pomada, lembrando daqueles mesmos problemas que eu já comentei na alergia. Ainda para controlar a inflamação, uma coisa que cada vez mais a gente usa com resultados muito favoráveis é a chamada dieta anti-inflamatória. Ou seja, é colocar esse paciente com uma dieta aumentada em ômega 3 e diminuir a quantidade de ômega 6. A gente vai ver como é que faz isso posteriormente. Eu tenho que tentar aumentar a produção lacrimal. Como? Existem agentes colinérgicos e agentes mucolíticos que fazem isso. Eu posso tentar repor essa lágrima. Ainda existe um tratamento cirúrgico para olho seco, né? Então, o que eu posso fazer cirurgicamente? Eu posso fechar a ponto lacrimal, provisoriamente ou definitivamente. Normalmente, você primeiro controla o processo inflamatório inteiro, dá um tempo para o paciente estar fazendo todas as medicações estarem em uso, para você reavaliar e decidir se esse paciente precisa realmente de uma oclusão de ponto lacrimal. Sempre a gente faz a oclusão temporária, observa a resposta para depois partir para uma oclusão definitiva. Fez a oclusão dos pontos lacrimais, ainda tem uma alteração muito importante, são quadros mais graves, você pode partir para tarsorrafia, que é um procedimento esteticamente não muito fácil de ser aceito pelos pacientes, né? Não adiantou, mais uma coisa, um ponto a mais, terapia de reposição, ou seja, nós podemos fazer transplante de glândula. Qual glândula que a gente pode usar? A grande maioria das vezes a gente usa glândula salivar menor. Então a gente faz transplante de glândula salivar, você pode fazer de glândula nasal também, ou mais difícil, mas também existe na literatura, uma transposição do ducto salivar diretamente. Hoje, cada vez mais, casos muito graves, aí eu estou falando em Steven Johnson, pemphigoide, queimadura muito grave, você acaba fazendo transplante de glândula salivar. E existem algumas coisas cirúrgicas que a gente tem que fazer no paciente com olho seco durante a evolução dele, né? Adesivo tecidual, recobrimento conjuntival, transplante lamelar ou mesmo o transplante tectônico se esse paciente evolui com uma úlcera de córnea, com uma perfuração corneana, né? Pode passar o próximo. O que a gente tem no consenso que foi feito internacional para tratamento de olho seco? De acordo com a gravidade do olho seco, pode ir clicando, tá, Freda, por favor, até o 4. No primeiro grau dele, ou seja, aqueles pacientes que têm sintomas muito leves, a gente começaria só com medidas gerais, ensinar o paciente o que ele tem que fazer, as lágrimas artificiais e bastante ingestão de água para esse paciente conseguir fazer uma reposição adequada da lágrima, né? O paciente já tem um sintoma um pouquinho mais importante, já começa a ter alguma lesão de córnea e já tem alteração de visão, ou seja, já tem um distúrbio visual inicial, aqui nós tentamos já começar com ação anti-inflamatória maior,
Aqui nós já tentamos entrar com suporte nutricional para esses pacientes, tratamento de glândula de Meibomel nesses pacientes. E aí, à medida que ele vai ficando mais grave, a gente vai aumentando o tratamento, ou seja, o grau 3, os sintomas graves, muitas vezes já tem que partir para plugs, tratar com muito mais intensidade essas deficiências de glândula de Meibomel, e no último seria, então, toda a parte do tratamento todo que a gente tem disponível, incluindo já os tratamentos cirúrgicos, né? Pode passar? Em relação à reposição hormonal, a reposição de lágrima artificial ideal não existe, tá? Então, assim, ela tem uma composição complexa, existe uma regulação neurogênica e hormonal da nossa lágrima que a gente não consegue reproduzir em nenhum tipo de lágrima. Então, a gente tem que tentar buscar a lágrima mais adequada para aquele paciente, dependendo da causa que você está vendo que o olho seco dele está evoluindo. Pode passar o próximo? Então, o que existe de lágrima? A gente tem líquida, líquigel, gel e pomada. Como é que eu vou começar o tratamento? Dependendo da intensidade do quadro, eu vou começar do mais simples para o mais complexo. Então, se é um quadro leve, de repente uma líquida 2 vezes ao dia é suficiente para o paciente? Ele tem que pingar líquida 8 vezes ao dia. Como é que ele vai ter conforto pingando líquida 8 vezes ao dia? De repente, vale a pena mudar para uma líquigel que ele vai pingar 4 vezes? Ou mesmo uma gel, usa uma pomada à noite. Quer dizer, eu vou mudando de acordo com a viscosidade, o tempo de retenção do colírio, buscando a melhora dos sintomas e buscando uma qualidade de vida para o meu paciente. Pode passar o próximo? Então, existem, né, vários medicamentos disponíveis no mercado. Pode passar o próximo. Eu escolho, então, baseado na intensidade do sintoma, na qualidade de vida do meu paciente, no que eu estou observando clinicamente no paciente e, logicamente, o preço tem que ser levado em consideração, né? Pode passar o próximo. Dentro das lágrimas, a gente ainda tem que escolher se a lágrima é conservada ou não conservada. Lembrando do que eu falei, não conservada, só as que vêm no flaconete. Não conservada, ele pode usar de acordo com a vontade dele, que a condição, qualidade de vida dele permitir. Conservada, nós não deixamos o paciente usar mais do que 6 vezes ao dia pela toxicidade do conservante. Além de lágrima, ela tem um princípio ativo, além do conservante, tá? Então, esses são esses vários tipos de princípio ativo aí que vocês estão vendo. Celulose, glicerina, uma base oleosa. Normalmente, os pacientes que têm base oleosa, a gente reserva para aqueles pacientes que têm uma disfunção de glândula de Meibomel mais importante, como, por exemplo, o Endura. Existem pacientes existem outros princípios ativos, como o propileno glicol, o propitileno glicol. Existem aqueles osmoprotetores que preconizam um equilíbrio da superfície em termos de osmolalidade, que seria o Optive.